Fala galera, tudo certo, moçada? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Galera, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a resolução do PSS 2023, etapa 3, lá da UEPG. Tudo bem? PSS, etapa 3. Tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Tá aí. Química do PSS 2023, etapa 3, para os aluninhos do terceiro ano. Vamos embora? Primeira questão falava sobre biomoléculas. A bioquímica estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. De um modo simplificado, podemos dividir as biomoléculas em três classes principais, que vocês sabem quais são: carboidratos, lipídios e proteínas. É isso? Identifique as alternativas a seguir que correspondem a essas classes e assinale o que for correto. Deixa eu minimizar, porque eu vou ter que escrever algumas coisinhas, tá? Os lipídios são ésteres ou triésteres, conhecidos como ceras, óleos ou gorduras. Bom, a maioria esmagadora dos lipídios tem a função éster. Tudo bem? Por que triéster? Alguns são mais complexos, têm uma cadeia derivada de três ácidos graxos juntos. Chama de triéster, triglicérides, triglicerídeos, triacilgliceróis, mas é na mesma. E normalmente são chamados de ceras, óleos ou gorduras. Então, perfeito. Os aminoácidos são compostos orgânicos de função mista, amina e ácido carboxílico. Bom, o nome já diz, né? Se ele é um aminoácido, tem o que dentro dele? Tem amina numa ponta e ácido na outra ponta. Verdadeiro. As proteínas são poliamidas formadas pela condensação de alfa-aminoácidos. E aí, como é que você produz um aminoácido? Deixa eu fazer um desenho para você aqui para ilustrar, tá? Então, um aminoácido genérico a gente poderia desenhar assim. Por que você falou genérico? Ele é mais barato? Pode ser também. Olha como é que se desenha um aminoácido de maneira bem genérica. Esse R que eu desenhei aí é um radical qualquer orgânico, tá? Então, um aminoácido bonitinho, genérico, a gente vê ele assim, ó. Bom, isso é um aminoácido. Eu vou desenhar aqui na frente um outro aminoácido parecido com ele. Ó, HNH, já se entende porque eu fiz desse jeito, tá? Mesma coisa que NH2. Aí tem um outro grupinho CHR. E ele necessariamente vai ter uma carboxila também, tá? Ó, dois aminoácidos genéricos desenhados para você aí. Em condições apropriadas, eles podem reagir. Mas daí acontece o quê? Quando dois aminoácidos reagem, olha o que acontece. A hidroxila de um deles combina com o hidrogênio do grupo amina do outro. O que forma isso? Água. Essa reação, vou até escrever aqui em cima já, ela vai produzir H2O. Beleza? Os biólogos adoram escrever desse jeito aqui, ó, né? Uma reação de síntese por desidratação, porque você perde água. O que você vai ter como produto disso aí? Bom, no começo eu vou copiar praticamente, né? H2N, quem vem depois, galera? Vem um CHR, beleza? Agora aqui é uma novidade, vai ter um C dupla O. E o que mais? Nada. Aí você copia o que sobrou da outra molécula. Sobrou lá um NH, beleza? Só copiando mesmo. CHR. E no finalzinho você vai ter o quê? Um outro grupo carboxila. O que é carboxila? O C dupla O, OH, ok? Perceba que você continua com a função amina no cantinho esquerdo. Você continua com o ácido carboxílico. Porém, no meio surgiu um negócio diferente aí. O que seria isso aqui? Ah, isso aqui é aquela função chamada de amida. O C dupla O, N me lembra amida. Só que isso que eu desenhei para você não chega a ser uma proteína ainda, tá? Eu só grudei dois aminoácidos. Agora, se eu grudar um punhado de aminoácidos, aí perdão, falei errado. Se eu grudar dois aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. Se eu grudar três, tem um tri. Se eu grudar um punhado, eu vou ter um polipeptídeo. E proteínas são polipeptídeos. Você percebe que essa função amida, ela vai aparecer muitas vezes numa molécula grande? Quando eu grudo só dois aminoácidos, aparece uma amida. Agora, gruda zilhões de aminoácidos, eu vou ter poliamidas. E as proteínas são poliamidas, só que elas são naturais. Igual o nylon, que também é uma poliamida, só que ele é artificial, óbvio, né? Então, as proteínas são poliamidas? Verdade. São formadas pela condensação. Por que esse nome condensação? Porque você eliminou água. Nome que o químico gosta, condensação. Nome que o biólogo gosta, síntese por desidratação, mas é no mesmo. Então, são poliamidas formadas por condensação de alfa-aminoácidos, verdade. 8. Os carboidratos ou hidratos de carbono são compostos de função mista, poliálcool aldeído ou poliálcool cetona.
Galera, os monossacarídeos, que é uma classe importantíssima de carboidratos, né? Eles têm aldeídos ou poliálcoos, ou tem cetonas ou poliálcoos. Glicose, por exemplo, tem um aldeído com 5 hidroxilas. A frutose tem uma cetona com 5 hidroxilas também. Então, eles têm normalmente poliálcoos com aldeído ou poliálcoos com cetona. Verdade. Só uma curiosidade, os biólogos gostam muito do termo polióis, que é a mesma coisa que poliálcoos. Portanto, todas corretas. Eu acho que essa soma deu 15. Beleza? Vamos para frente. Questão de número 27 diz assim: considere os isômeros a seguir e assinale o que for correto. Ele já avisou que os dois são isômeros. E a única diferença que está percebendo aí é que no primeiro exemplo o NH2 está para frente da minha tela e no segundo exemplo ele está para trás. Só para melhorar seu entendimento sobre isso, no primeiro desenho você percebe o NH2 para frente, automaticamente fica subentendido que tem um Hzinho escondido lá para trás. No segundo desenho você inverte, o NH2 está para trás, então automaticamente deve ter um hidrogênio para frente. Beleza? As duas moléculas são exatamente imagem uma da outra. Imagens especulares, como se fossem formadas no espelho, né? Mas vamos para o exercício, então, de verdade. Primeiro item. Esses dois desenhos, que são isômeros, representam um par de enantiômeros. Você percebe que uma molécula é a imagem da outra? Quando um é a imagem da outra, você chama isso de enantiômeros. Verdade. A mistura racêmica desses estereisômeros, ou isômeros espaciais, ela é opticamente ativa. Bom, esses dois desenhos que você está vendo aí, se um deles for do tipo destrógeno, automaticamente o outro é do tipo levógeno, ou vice-versa. Se um desvia a luz para a direita, o outro desvia para a esquerda. Agora, se eu tiver uma mistura racêmica, que é a mistura equimolar dos dois, 50% dos dois, o que vai acontecer? O efeito de um isômero anula o efeito do outro. Então, a mistura vai ser opticamente inativa e não ativa. Tudo bem? Em um polarímetro, que é o aparelhinho que mede o tanto que a luz desvia, estes compostos desviam a luz polarizada em sentidos opostos. Bom, as duas moléculas que você está vendo, elas são opticamente ativas. Uma desvia para a direita, outra para a esquerda, ou o contrário. Qual aparelho que mede isso? Polarímetro. Esses compostos desviam a luz polarizada em sentidos opostos? Verdade. Se um desviar, por exemplo, 5 graus para a direita, o outro vai ser 5 para a esquerda. Esses dois compostos você está vendo na sua tela. Eles têm exatamente as mesmas propriedades físicas, as mesmas propriedades químicas, porém, o comportamento óptico é o contrário. Se um desvia para a direita, o outro vai ser para a esquerda. Portanto, o item 4 está tonight forever. Ambas as estruturas apresentam carbono assimétrico. Bom, se você olhar para esse carboninho aqui, ó, ou esse aqui que vai dar na mesma, né? Os 4 ligantes são todos diferentes. Quando os 4 ligantes são todos diferentes, se chama isso de carbono assimétrico ou quiral. Ah, não enxerguei os 4 ligantes diferentes. Vou dar uma dica. Um dos ligantes é o grupo amino. O outro ligante é uma carboxila. O outro ligante é um isopropil. Mas cadê o quarto ligante? É o hidrogênio que está escondido. Beleza? Se os 4 ligantes são todos distintos, esse carbono que eu sinalizei, ele é assimétrico ou quiral. 8, 4 e 1 deve ter dado 13. Pronto. Tudo bem, galera? Vamos para a questão da frente. Questão 28, bem bobinha essa, né? Deixa eu já minimizar aqui para eu poder escrever. Observe o composto a seguir e a respeito da classificação da sua cadeia carbônica, assinale o que for correto. Item 1, aromática e polinuclear. Bom, tem anel aromático, anel benzênico aí? Eu estou vendo, tem 2, inclusive. Beleza? Polinuclear por quê? Porque tem 2 núcleos. Quando tem 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 500, ela é poli. Só uma curiosidade. Ela seria polinuclear de núcleos isolados. Por que núcleos isolados? Porque os 2 anéis estão longe um do outro. E se eles estivessem grudados um no outro, aí você teria 2 anéis de núcleos condensados. Não foi perguntado isso, mas nesse caso, núcleos isolados. Ela é homogênea? Mano, tem um heteroátomo aqui ó, enchendo o saco. Então, ela jamais poderia ser homogênea. Ela é heterogênea. Falsa. Ela é alicíclica. O que seria uma cadeia alicíclica? Cadeia alicíclica, ela é fechada, mas não é aromática. Só que você acabou de me responder no item 1 que ela é aromática. Portanto, incorreta. Último item, heterogênea. Peraí, tem heteroátomo? Tem o O. Podia ser o N ou S também. Ela é heterogênea.
Ela é insaturada? O que que você acha? Tem ligação dupla entre carbonos? Tem essa ligação dupla. E tem mais duplas escondidas dentro dos dois anéis. Lembra que no lugar dessa bolinha aí, tem três duplas alternadas, na verdade. Então, ela é heterogênea e insaturada por ter dupla. Verdadeira. 1 mais 8 até ontem dava 9. Pronto. Beleza? 28, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 29. Essa dá um pouquinho mais de trabalho, que tem que montar uma por uma, tá? Considere a estrutura geral a seguir e assinale o que for correto. Então, você tem lá um grupo, vamos dizer, um grupo carbonila, um R1 de um lado, um R2 genérico do outro. Então, vamos ter que melhorar isso. Primeiro item diz assim: se o R1 for um grupo térquico-butil e o R2 um átomo de hidrogênio, esse composto é o butiraldeído. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber isso? Bom, o que é térquico-butil, para relembrar? Térquico-butil é um radical que tem 4 carbonos, mas o carbono que contém a valência livre é um carbono terciário. É isso que você está vendo aí. Aí vai ter o C dupla O, né, que é da própria fórmula genérica aí. E o R2 ele falou que é um hidrogênio. Ele quer saber o nome disso. Está perguntando se o nome disso é butiraldeído. Butiraldeído, para quem não lembra, é a mesma coisa que butanal. Só que essa molécula que você está vendo aí não é butanal, confere. A cadeia principal dela seria isso aqui. Isso é um propanal, que tem 2 metis pendurados. Então o nome disso deveria ser 2,2-dimetilpropanal. E não butanal ou butiraldeído. Incorreta. Tudo bem? Se o R1 for um fenil, o que é fenil, Wander? Fenil é o benzeno. O benzeno intacto é o normal, tá aqui, né? Mas quando esse benzeno, você arranca um hidrogênio dele, deixa uma ligação disponível, ele vira um fenil. Isso é fenil. Aí você vai ter que ter o C dupla O, né? Da fórmula que o exercício propôs. E o R2, ele falou que é uma hidroxila. Pronto. O que é isso aqui? Pô, professor, isso é um ácido carboxílico. Confere, todo mundo tem esse grupinho aqui, ó. Você chama de ácido carboxílico. Mas qual ácido? Tem um benzeno. Você podia chamar de benzeno, benzenóico ou benzóico. É o que ele falou aqui? Perfeito. 02, ok. Se o R1 for um metil, metila é a mesma coisa, né? Metila é o que Cebolinha falou dentro do buraco, né? Metila daqui. Se o R1 for um metil e o R2 for um isopentil, ele quer saber o nome do negócio. Ixi, como é que vai ficar isso aí, professor? Bom, vamos fazer o seguinte. R1 mandou colocar um metil. Metil é CH3. Aí vai ter aquele carbono do meio, né? O carbono C pela O. Aí ele mandou você colocar um isopentil. O que é pentil? 5 carbonos, porém tem um detalhezinho aqui, ó. 5 carboninhos. 1, 2, 3, 4. Mas não é 5. O quinto está pendurado no penúltimo carbono. Isso é isopentil. Se você quiser completar rapidinho, CH2, outro CH2, CHH3, H3. Não faz 5 carbono em linha reta, tá? 5 carbono em linha reta é pentil. Isopentil, ele é ramificado no penúltimo. Pronto. Tá prontinho. É isso que ele quer. Ele quer saber o nome disso. O borracha não, né? Vamos dar o nome para isso? Bom, a cadeia principal seria isso aqui. Qual é o nome dessa cadeia principal? É uma cetona de 6 carbonos. E o grupo cetônico no carbono 2. Então o nome disso seria 2-hexanona ou hexandoisona. Faz sentido? Mas tem um metil pendurado aí no carbono 5. Então, qual seria o nome disso aqui? 5-metil, hexandoisona ou hexanona, que dá na mesma. Portanto, esse item está tionine. Beleza? Agora, olha o 08. Dá trabalho desenhar, mas você não vai nem precisar desenhar. Você quer ver por quê? Se o R1 for um grupo amino, então, atenção, no lugar do R1 vai ter um NH2. E o R2 um grupo benzil, que é um grupo que tem carbono e anel aromático também. Você concorda que no final das contas você vai ter C dupla O e NH2? Concorda que isso vai ser uma amida? Então, jamais o nome disso poderia ser benzilamina, que a substância final vai ter dupla O e vai ter N, vai ser uma amida. Não tem como ela terminar com amina. Então, já está errado. Nem perca seu tempo. Então, 4 e 2, eu acho que essa somatória vai dar 0,6. Beleza? Vamos para a questão 30. Se eu confirmar a questão 30, ela é a última mesmo, né? Vamos lá, questão 30. Considere as reações a seguir e assinale o que for correto. Bom, tem uma reação número 1 aí, onde um aleto está virando um alceno, aleto virando alceno,
Beleza? E na segunda reação, um alceno está virando um aleto. Então, são reações tipo opostas? Pode ser. Na primeira, aleto vira alceno. Na segunda, o alceno vira um aleto. Mas vamos para o que interessa aqui. A reação número 1 é realizada em meio ácido. Peraí, a reação número 1 está usando hidróxido de potássio. Meio é o quê? Ele é básico. A reação número 1 é a reação de eliminação. Não sei se você enxerga, você está eliminando um bromo do carbono 2 e você está eliminando um hidrogênio do carbono 3. Entende? Tanto que no final você vai fazer com que o KOH, que é uma base, vai reagir com esse HBr que está sendo eliminado, o bromo do carbono 2, o hidrogênio do carbono 3. Vai formar o quê? Um salzinho, KBr e água. Então, você está eliminando um hidrogênio e está eliminando um bromo. O nome disso é eliminação. Outra dica, a ligação pi ela surgiu em reações de eliminação normalmente, deixa eu falar melhor, nas reações de eliminação normalmente surge uma ligação pi, não é verdade. A reação número 2 é classificada como uma reação de adição. O que estão percebendo na reação número 2? Que a ligação pi está desaparecendo, mas você está adicionando cloro e adicionando hidrogênio na molécula. Então, isso é uma reação de adição. Na reação número 1, o alceno é o produto. Vamos conferir? A substância final aí tem ligação dupla? Tem, então ele é um alceno que é um produto. E na reação número 2, o alceno é o reagente, parte do alceno. Verdade também. Então o alceno é produto na primeira e o alceno é reagente na segunda. Verdadeiro. Tonight, everybody, 8, 4 e 2 deve ter dado 14, se eu não errei. Beleza, galera? Tranquilo, bem de boa, né? A reação orgânica que aparece em provas da UEPG é mais de boa assim mesmo. Não tem nada do outro mundo, sei que prever o que vai dar. É comum a reação já vir pronta para você apenas observar o que está acontecendo. Tá bom? Vou descompartilhar minha apresentação aqui rapidinho. Tudo bem, galera? Espero que você tenha entendido tudo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com quem você puder. Qualquer sugestão, manda naquela caixinha de mensagens para mim, pode escrever para mim. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.